Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Arraste uma Cadeira. E contando aqui com a nossa equipe, muito legal, Hermete Pioca aqui do meu lado, meu filho. Participação especial, hein? Sempre especial, né? Sempre especial. O Danilo aqui, filmando, cuidando do som. E a Larissa, cuidando de todos nós, certo, Larissa? E aqui, uma pessoa que eu não podia deixar de pedir para que ela retornasse. Nós já falamos com ela uma vez, uma profissional como poucas, e que deu trabalho, viu? Chegou atrasada de tanto que fica no departamento onde ela trabalha. É a Heloísa Trafani, diretora do Departamento de Saúde. Muito obrigada pelo convite, né? Mais uma vez, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada, viu, A gente que Heloísa? agradece, viu, Luísa? E a gente sabe do sacrifício que você faz É uma grande para correria, tocar esse né? departamento. É correria. Né? Eu sei que tem muita gente ali ajudando, uma equipe. Você tem muitos funcionários lá ao seu redor? Temos sim. Eu tenho uma equipe boa que dá um grande suporte para a gente, né? É isso que me dá a confiança de realizar meu trabalho. É a confiança que eu tenho na equipe que me dá suporte. E botou a casa em ordem? Como é que foi? Tá indo. Sempre colocando, sempre, né? Eu falo que a saúde ela é um grande desafio, né? Mas a gente está conseguindo, aos poucos, reorganizar tudo, colocar para funcionar. Que bom, Heloísa, é isso mesmo, porque a saúde, né? Todo mundo clama por uma saúde melhor, um atendimento melhor. Um acolhimento melhor, né? Acolhimento. Que esse é a grande dificuldade nossa, né? Certo. E nós tivemos aí uma mudança, né, como é que chama, de equipe aí para atendimento da UPA. Isso também tumultuou um pouco. Sim, foi muito repentino, né? Uma empresa saiu e a outra entrou no mesmo dia, numa madrugada, né? Então foi um desafio muito grande. Isso trouxe aí uns percalços, né? Vamos dizer assim. Mas a gente conseguiu superar, né? Foram 2, 3 meses aí com grande dificuldade, mas depois as coisas se alinharam. Graças a Deus. Vamos perguntando aqui, olha, vou pedir para você falar para a gente, né, dos desafios que você encontrou no caminho. Talvez seja até um dos grandes, essa troca aí de equipe logo no começo. A troca de equipe, você fazer a gestão de recurso escasso, essa é uma dificuldade muito grande, né? Porque nós tínhamos um orçamento não compatível com toda a necessidade da saúde, com toda a necessidade do município. Então, acho que o maior desafio foi, sim, fazer a gestão de recurso escasso. Isso é difícil, é muito difícil, porque você não pode deixar faltar nada. Você não consegue, talvez, colocar nada de novo, mas você tem que manter com dignidade, né, para os pacientes. E foi o que nós fizemos. O maior desafio foi esse. Encontramos desafios com licitação, com pregão que fracassava, com empresa que demorou para entregar a medicação. Então, assim, foi um desafio grande. O maior de todos foi fazer a gestão, sim, de um recurso escasso. A tendência é melhorar para o ano que vem, por exemplo? Com certeza. Por exemplo, essa questão de orçamento. Será que ano que vem vai estar um pouquinho melhor, né? Bom, a gente tem que olhar também ao redor, né? Para o país, para as dificuldades do que está acontecendo. Eu pensei nisso agora. Exatamente. Mas, assim, temos esperança, né? Já existe provisão de melhoria, porque a gente já vai conseguir, com as emendas que recebemos, está nos ajudando muito. Então, algumas coisas já estão em processo licitatório de compra, que serão entregues para o próximo ano, né? Então, a gente acredita que tem uma boa melhora. Será um ano com uma facilidade um pouco melhor do que tivemos hoje, né? Porque o recurso, ele é finito. Então, ele vai ser sempre escasso. Mas você precisa do mínimo para você dar qualidade, né? Para você poder ofertar uma qualidade. E não é só na entrega de medicamentos, né? Nós temos móveis sucateados, nós temos unidades precisando de reformas. Então, eu acredito que o próximo ano aí a gente consiga colocar o que está no nosso plano de governo para funcionar. Tá certo. É muito importante, né, esses projetos, né? Porque eu vejo que na região toda existe essa dificuldade. Não é só em São João da Boa Vista.
Eu observo bastante, converso com muita gente que trabalha dentro de prefeitura, às vezes com prefeitos mesmo. As demandas aumentaram muito, né, doutora? É muita demanda, Exatamente. né? Então, Houve um de exames, adoecimento, né? sim, cirurgias. Eu acho que pós-pandemia deixou também um estrago grande, um rastro, né, muito Sim. grande para nós aí. Principalmente também no campo da saúde mental. Eu achei Sim. que foi assim muito visível. Foram né? muitas perdas, né? Muitas. Financeiras, pessoais, familiares. Então foi muito triste. De emprego. Muito triste. Muito Muito e triste. houve também, assim, achei que acumularam muitas doenças cardíacas, circulatórias, que ficaram muito em evidência, Sim. que antes não se via e que, de repente, mortes súbitas. Desencadeou um monte de coisa, né? Sim, porque Que ainda teve não se tem um gente... estudo ainda para se dizer do que veio. Aí ia perguntar até isso, se existe, se estão catalogando essas doenças, ou você sabe se os médicos... Existem muitos comentários, né? Algumas pessoas falam que foi pós-pandemia, foi da Covid em si. O que a gente entende que é uma doença nova para todo mundo, né? E que mexeu, sim, com a estrutura de saúde de todo, né, do nosso corpo, né? Muita coisa. Nós somos submetidos a um vírus que ninguém conhecia e altamente letal. E que cada um reagiu de uma forma com isso, né? Teve gente que teve e não aconteceu absolutamente nada. Exatamente. Eu queria só voltar, né, nos desafios que você estava enfrentando, assumiu agora. E são várias bombas explodindo, né? E aí, aproveitando o gancho nessa gestão, Heloísa, tem algum equipamento, algum móvel que vocês substituíram, né, no setor da saúde? Neste momento, a gente ainda está com as licitações em andamento. É o que eu falei, demora, é um processo que demora, né? As emendas, elas precisaram ser creditadas, porque toda compra que a gente vai fazer, a gente não estamos colocando recurso próprio, porque não tinha, né? A gente está no uso dessas emendas para isso. Então, alguns processos já estão finalizando, já está processo de compra para ser entregue. Então, eu acredito que, infelizmente, é dezembro e janeiro para que a gente possa fazer essa substituição. Fizemos algumas coisas pontuais na UPA, né? Cadeiras, as poltronas para soroterapia, mas eu acredito que isso é muito pequeno, perto de tudo que a gente precisa. Mas foi feito isso. Questão de manter medicamento resfriado, essas coisas, equipamentos para manter esses medicamentos, não foi feito nenhuma Foi feita a substituição. compra e ainda não foi entregue, né? Foi feito a compra. Isso, já foi feito. A gente já entrou no processo licitatório, né? É o que eu falei. E desses equipamentos, a câmara de refrigeração é um dos equipamentos. Então, o pessoal reclama muito, olha, na unidade, eles usam o termo geladeira, né? Ai, tá faltando, ela não funciona. Realmente, a gente tem ciência disso e a gente já tomou atitude, mas não é tão simples assim, né? No serviço público tem todo um rito a ser seguido, você não pode escolher uma marca, você também você tem que fazer um apanhado do que falta. Você não pode comprar uma agora para comprar depois. A compra, ela é feita na sua totalidade, mas nós levantamos a necessidade de cada unidade de saúde, até mesmo lá dentro do departamento, no nosso setor de vigilância epidemiológica, o que falta dessas câmeras, né, que são câmeras de vacina, apropriadas para a guarda dessas medicações, né, que não é uma tudo muito simples, sério isso. não é uma simples geladeira, né, é um equipamento diferenciado e apropriado para isso. Muita gente desconhece, né? Muita gente acha ou acredita Que é simples. que é simples fazer uma compra, adquirir um móvel novo, um equipamento novo, e não é. Precisa de um processo licitatório que pode demorar meses. Pode, ele sofre uma impugnação, né? Você tem 2, 3 empresas lá, às vezes a empresa que ganha, ela não oferta o objeto na sua totalidade, então aí você tem que chamar a próxima, às vezes não tem para entregar a quantidade que se propôs, então tudo isso leva tempo. Sabe que eu fico admirada é de ver tudo que é para o poder público parece que custa mais caro. Impressionante. Sim, isso que é uma cultura verdade. que nós temos Isso é uma aqui, meu verdade. Deus. A cultura da licitação, ela antigamente Isso ela não é foi só feita, aqui, acho que para é de uma forma Não, geral. é de forma geral. Eu acho que foi feita até para tentar evitar fraude, né? Evitar com que o dinheiro do contribuinte não caísse em mãos erradas, né? Não fosse usada de forma fraudulenta.
Mas hoje o processo licitatório, acredito que ele dificulta mais do que facilita. Ele não dá agilidade, né? As empresas às vezes não conseguem suprir as expectativas que Você o não Estado pode ou o escolher município uma quer. marca, Não né? Um pode escolher determinado uma marca. produto com uma qualidade superior. Isso aqui a gente está até fugindo um pouquinho da parte de saúde, Mas é mas bom para é quem se entenda, complicado. né? Que quando você vai comprar um equipamento, você tem que fazer um descritivo ali muito bem feito. E você tem que colocar todas as qualidades daquele equipamento, todas, para que você chegue o mais próximo possível, né? De algo que supra a nossa necessidade com qualidade. Então, não é Isso. fácil. Não. E tem muita gente frequentando a UPA? Como é que está aqui em São João da Boa Vista? A demanda continua a mesma, né? Mas eu observo que houve uma grande melhora na utilização das unidades de saúde. Acho que todo aquele trabalho que fizemos, de conscientização, né? De como usar, de como usar a UPA, né? Que é um serviço de urgência e emergência, que ele deve ser destinado para isso. Então, não é que não é para ir até a UPA, mas sim no momento de precisão mesmo, né? Porque os profissionais que estão ali, eles estão preparados para isso, é para atender aquilo que a unidade de saúde não supre, ou no horário em que a unidade não está aberta, né? E a gente observou uma melhora grande. Fizemos também uma adequação do número de profissionais, né? Adequamos horários ali, aplicamos alguns outros protocolos, e eu acredito, né, que trouxe uma grande melhora, sim. É sazonal os momentos, né? O inverno traz aquelas dificuldades que nós já passamos, né? Sim. Nós temos que voltar a tomar cuidado, porque esquenta novamente, chuva, então isso remete a quê? A dengue. Então, são cuidados constantes, né, que temos que ter. Então, os momentos da UPA, eles são sazonais, mas tá equilibrado. Sob controle. Sob controle. Que bom, que bom. Que mais aí, Hermete? Não, eu acho que o pessoal às vezes quer saber, né, como que, com relação às cirurgias eletivas, Explica né? primeiro o que são essas Quais são elas cirurgias. e, assim, da onde que vem o dinheiro para custear essas cirurgias? As cirurgias eletivas é aquelas que podem esperar, que não é uma emergência, que não é algo que você já chegou e já subiu para o centro cirúrgico, não tem o que fazer, né? Então, isso a gente considera uma cirurgia eletiva. E o recurso para isso, ele vem dos 3 entes, né? O federal, o estadual e municipal. Então, vem recurso dos 3 governos, para que a gente possa fazer essas cirurgias, né? E o nosso prestador é a Santa Casa, hoje o nosso maior prestador é a Santa Casa, e a gente tem um convênio com eles, né? Então, esse recurso, eles fazem um plano de trabalho com o valor de cada cirurgia, de cada procedimento, e é destinado para eles, né? Mas a gente tem recurso próprio do município, tem recurso que vem do federal e recurso do estado para isso. Legal. E a fila é grande, geralmente. Imensa, infelizmente. Infelizmente, né? Ela rodou, mas ela rodou muito pouco ainda. A gente ainda tem uma lista grande, tem algumas cirurgias que tem uma lista de espera de 2022, então eu acredito que isso é muito pesado, muito pesado. Mas que também algumas emendas foram destinadas para cirurgias, já foram creditadas e em breve vamos conseguir realizar. E quando é mais grave, aí manda para a Unicamp, manda para o Hospital das Clínicas em É colocado Ribeirão. Nós temos um sistema de regulação, o Ciresp, né? Então, é colocado esse paciente lá e aí é dado um destino. Existe, do outro lado, médicos reguladores que dão destino para aquela necessidade do paciente. O dinheiro ele também provém, Sim, além das cirurgias 3 eletivas, para as medicações, né? sim. A mesma coisa, o mesmo Mesma recurso. Federal, estadual e municipal. É difícil mesmo gerenciar isso, né? O pessoal depende, às vezes, de medicamento. E aí tem que pegar, eu tenho diabetes, então tem que não sei se é todo mês, né, que a pessoa precisa Sim, da medicação. É todo Aí mês, é tem que- mensal. Nossa, Então são várias e várias pessoas que precisam disso. Eu conheço gente que depende disso. Conheço bastante gente que depende disso. Cada vez mais pessoas se tornam SUS dependentes, Isso. né? Por toda a dificuldade que estamos passando, né? Do próprio país, né? Então, cada vez mais o número de pessoas SUS dependentes aumenta.
Nós não tivemos uma melhoria na condição de vida, né, da população. Falo da população brasileira. Nós tivemos, sim, um empobrecimento. E isso faz as pessoas correrem para o SUS, porque tudo na saúde também é muito caro, não é? Um plano de saúde, acho pesado demais para Mas manter. a gente não pode deixar de ressaltar que o governo ele faz sim sua parte, né? Uhum. Se imagina se a gente não Sim. tivesse a ajuda do Nossa. recurso federal, Meu estadual, Deus. como faríamos? Pois é. Como sobreviveria os municípios, né? E é pesado. Eu acredito que é pesado até para o próprio Estado, para o próprio ente Sim. federal. Porque imaginou o tamanho do nosso Brasil para você fazer essa distribuição? É muito grande, né? E não é só isso, né? Atrás da saúde vem segurança, vem educação. É um plus. É um conjunto muito É um grande. conjunto. Vamos ficar de olho aí e torcendo. Mas o nosso Brasil ainda é maravilhoso, né? Ainda é. Ainda é, graças a Deus. Ainda é. Assim, falando de medicação, tem alguma medicação em falta aqui para a população de São João? É muito pontual. Existe sim uma falta, mas ela é pontual. E por que ela ocorre? É na demora da entrega do fornecedor. Ele demora para entregar. Então, a gente é feito a cobrança, é feito notificação, né? E também nos fracassos das licitações e pregões. Isso atrasa muito. Atrasa. Considerável. Mas, assim, são pontuais, não nada assim que venha criar algo assim muito sobressalente, né? São medicações pontuais e que às vezes a gente depende do Estado. Tem medicação que depende do Estado. Não tem como a gente comprar, a entrega é deles. Então, muitas vezes a população nem sabe, mas é isso também que ocorre. É bom para esclarecer, né? Às vezes a gente não sabe por que está faltando. Tem muita medicação de alto custo que é fornecida pelo Estado. No caso, não é uma culpa ou, né, alguma coisa relacionada à falta de capacidade de agir do município. O município adquiriu, às vezes não foi entregue. E o próprio Estado, quando ele vai fazer essa aquisição, ele também tem a mesma dificuldade do município, porque ele faz uma aquisição muito maior que nós, para poder entregar para todo mundo. E ele também tem as mesmas dificuldades, com pregão, com licitação, porque o rito administrativo público, ele é o mesmo, né? Ele não foge às regras, né? É verdade. Até acho que perguntaram isso, por isso que a gente está repassando, viu, Luísa? Assim, por que faltaram fitas para fazer o teste de glicemia para os diabéticos? Eu nem sabia que tinha faltado, tá? Faltou um período, sim, e o problema foi a mesma coisa. A primeira licitação não deu certo, fui para o pregão, não deu certo, e demoram para entregar. E a empresa que ganhou, ela não é a mesma marca dos aparelhos. Até foi bom você falar disso, né? Ela não é a mesma marca dos aparelhos que tem hoje. Então, quando você adquire uma nova compra, né, dessas tiras, se ela não for compatível, o aparelho tem que ser trocado. Então, é o que nós fizemos. Então, foi bom você falar nisso, porque teve muito questionamento disso. Mas por que vai trocar o aparelho? Mas por quê? Porque ele não é compatível. Então, ele é incomodato. A empresa que ganhou, ela tem que dar um aparelho. Ela tem que treinar o nosso pessoal e nós estamos chamando a população aos poucos, né? E treinando como usar. É simples, mas é preciso de orientação, né? Senão Desde a você semana tem uma... passada, os aparelhos e as tiras já estão em todas as unidades. Bom saber. Porque às vezes a tira é uma, o aparelho é outra. Exato. E aí tem ela não é compatível, ela não faz a leitura. Sai errado o resultado. Nem sai. Nem sai. Nem tem como, porque ela realmente não é compatível. Isso é bom esclarecer, porque muita gente... E não havia como você fazer uma compra, vamos dizer assim, uma compra emergencial, para que depois você trocasse todo esse aparelho, né? Então, houve sim essa falta, a gente entende, foi desgastante, mas já está tudo nas unidades. Nós tivemos também um problema que agora, pelo menos, parece que está assim, mais ameno, que a nossa Santa Casa, ela atende pacientes de toda a região, né? Sim. E muitas vezes regional. E muitas vezes fica gente de São João sem atender, sem um pronto atendimento, digamos assim. E isso desgastou demais.
Me lembro de uma reunião que foi feita na Santa Casa, né, com o pessoal daqui, do executivo lá presente, você, inclusive, não é? E cada um colocando o seu problema, porque a saúde depende de dinheiro. Não se faz esse atendimento sem grana, não Não dá. tem como. E à medida que a Santa Casa também passou a prestar serviços para a região, ficou essa lacuna aqui, né? E gerou também muito sabor, muito comentário, enfim. Então, agora, a gente espera uma outra mudança, que é o Conderg, né? Sim. Para vir para cá. Inclusive, a Guaí está com Conderg, né? Isso. O que a gente precisa entender é que o Condeg hoje ele já existe, o hospital lá em Divinolândia, então alguns procedimentos são feitos lá, os pacientes também da região são direcionados para lá, e o Condeg ele não vem fazer o gerenciamento atendimento do local. hospital, Ah, ele vem fazer o gerenciamento dos serviços de saúde do município e não da Santa Casa, né? tá. E isso é preciso ficar claro, para que as pessoas entendam que são coisas distintas, bem distintas. Então, vai fazer um gerenciamento. Seria A gestão continua sendo do município, nossa, do Departamento de Saúde, e o gerenciamento do consórcio. passa para o Para o consórcio consórcio. Conderg. Isso. Né? Agora, o hospital tem previsão para instalar aqui? Um hospital aqui municipal? Fora Olha, É difícil, né? É difícil, né? Não se constrói um hospital assim, num curto espaço de tempo. E demanda de muita coisa, demanda de estudo, demanda de recurso para isso. E né? nós estamos num momento muito difícil do Muito país. Né? difícil, muito difícil. Então, acredito que a gente vai ter que continuar se valendo do serviço da Santa Casa e do serviço dos atendimentos lá de Divinolândia. Sim, e não só, né? Porque muitos do mesmo jeito que a encaminhamentos. gente atende um paciente da região aqui, o nosso paciente de São João também, ele é atendido fora daqui. Ele vai para a Unicamp, ele vai para Ribeirão Preto, ele vai para São Paulo. Então, esses outros hospitais também nos atendem. Então, a contratualização, ela é isso, ela não é só a nossa Só Santa local. Casa a atender a região aqui, mas os nossos pacientes também são atendidos fora daqui. Sim, É exatamente. preciso olhar para isso também, né? E eu, como também vivi dentro da Santa Casa, eu também consigo ter esse olhar dos dois lados. Eu sei a dificuldade que a Santa Casa passa. Né? Certo. É muito recurso? Sim, a gente coloca um recurso alto lá dentro. Né? O município coloca. Né? E ela tem também o que ela recebe do Estado, o que ela recebe do federal. Mas o gasto é muito alto. É muito alto. Saúde custa, né? O custo de um leito, ele é alto. Porque quando você vê o paciente lá, você tem que pensar em tudo, na água, na luz, na equipe que está cuidando dele, né? Na roupa de cama, na medicação, na alimentação. Então, é muito complexo quando se olha assim superficialmente. É muito complexo. Então, assim, eu consigo ter esse olhar dos dois lados. Né? A Santa Casa precisa sim nos ajudar, né? Mas a Santa Casa também precisa de ajuda, né? E foi o que nos suportou até hoje. Né? Agora, existe possibilidade? Pensa-se numa possibilidade? A cidade cresceu. Comporta mais um hospital? Porque hoje nós temos a Unimed e a Santa Casa. Qual é essa demanda? Né? Como que está essa demanda? Mas tudo isso depende de um estudo e de recurso financeiro. Né? E não dá para ser um recurso próprio. A gente precisa de ajuda para fazer isso, se um dia for fazer. Pior que o nosso país é tão rico, né? Era para ter dinheiro sobrando. Olha, o cenário é bem país complicado. rico. A gente está no estado de São Paulo, que é um estado diferenciado, mesmo assim, precisaria ter um projeto muito bem feito, uma parceria. Eu acho que deixar isso na mão só de algum ente público é muito complicado. Eu acho bem complicado. A curto prazo. Seria um plano a médio ou a longo prazo, eu acho. Temos que buscar alternativas, né? Estratégias e alternativas. Eu É o que gostei cabe disso. para nós. Eu gostei disso. Até porque agora me veio à mente o seguinte.
como é que funciona o nosso executivo? Com vários departamentos, e você está com um departamento aí à frente, né, e uma equipe, né, para gerenciar um problema, né, tentar encontrar soluções para um problema que é grande, de Sim. atendimento à população que precisa e cuja demanda aumentou demais. E cabe também a todos nós, vereadores, né, entrarmos com ideias, com boa vontade, né, e tentando, pelo menos, apresentando sugestões, mas não é qualquer sugestão. Sugestão que realmente Factíveis. factíveis, que possam ser realizadas. Tá certo? Tem mais alguma coisa que você queira falar para nós, Heloísa? Que o desafio é grande, que a população ela apostou nessa gestão, né? E o mínimo que a gente pode fazer é devolver à população aquilo que ela espera. Tivemos dificuldade, sim, nesse primeiro ano, mas eu acredito que nesses próximos 3 anos a gente consiga colocar tudo aquilo que está no plano de governo para funcionar. E tem muita coisa boa, tem muito projeto bom e que a gente vai tocar para frente e com a ajuda da Câmara, com a ajuda dos vereadores, né? Deus quiser. Tem um bom relacionamento com todos os vereadores, né? Felizmente. Então a gente tem contato próximo. Algumas coisas a gente consegue atender, outras a gente não consegue, ou por força do próprio rito administrativo, né? Ou porque realmente não é possível ser feito. Mas tudo aquilo que é possível ser atendido, né? A gente recebe muito a devolutiva, porque vocês visitam, né? Vocês Sim. visitam, vocês vão até as unidades, os eleitores de vocês abordam vocês, né? Demais. E trazem Isso é bom. demandas. E nem todas as demandas chegam para nós. Então, assim, eu não vejo isso com maus olhos. É muito pelo contrário. É importante que essas demandas chegam para a gente. E o mais importante ainda é o que vocês fazem. É procurar saber como funciona. Vocês ouvem, né? E vão atrás, dar a solução, dar a resposta e entender. Porque todo mundo tem o seu ponto de vista, né? Todo mundo tem a sua dor. Mas é importante saber como funciona. Então, tem uma história, mas por que aconteceu aquilo? Vamos entender, né? Ah, mas por que não está atendendo? Por que não está chamando? O que aconteceu? Tudo tem que ter resposta. Não pode ficar sem uma resposta. Seja ela aquela que lhe agrada, né? Ou aquela que precisa ser dita. Mas sem resposta não pode ficar. E ouvir sempre os dois lados. Exatamente. Exatamente. Existe sempre 2 histórias, né? Para ser ouvida. Exatamente. Exatamente. Heloísa, e o nosso executivo está empenhado? Nosso prefeito Muito. apoia? Muito. Ele dá todo o apoio ao departamento, né? E a todas as pastas, né? Ele é parceiro, ele ouve, né? Ele tem uma prioridade de ouvir o diretor. Então, isso é muito importante. Então, as decisões são tomadas, mas ele nos ouve. E isso é muito importante. Então, existe uma boa conversa, um bom entrosamento, né? Quando surge uma demanda, a gente tem a oportunidade de dialogar. Agora não é o momento, ou não é desta forma. Então, é muito bom isso. O Vanderlei é uma pessoa muito consciente, ele é inovador, e ele tem uma coisa que é admirável, ele tem visão de futuro, né? Tem. Ele tem. Ele tem e tem uma experiência que poucos 42 anos na máquina pública, né? têm. Não é? Ele sabe como Não é funciona, ele sabe as dificuldades, ele sabe o que ele tem que enfrentar e que é pesado. Se é pesado para nós, né? Se é pesado para mim, você imagina ele Então, para a cidade toda e com todos os departamentos ali, e ele tendo que administrar este pouco recurso para todas as pastas? É pesado, né? mesmo entendendo Precisa- muito do mesmo financeiro, que eu entendendo sei que ele muito. entende, Ele né, entende. Beth? Ele entende quando é necessário tomar uma atitude de um corte ou de uma economia. Ele faz. Ele faz que é para um bem maior, né? Pode doer, mas é para um bem maior. É isso aí. Então, nós vamos parando por aqui, Heloísa. Muito felizes mesmo, muito felizes com com a sua participação aqui, com as explicações que você nos deu e que nós esperamos levar para toda a população. E eu agradeço. É, Espero um foi uma novo honra. convite
para aí sim trazer as realizações, né? Já acontecendo. Mas eu fico feliz Mas com a o gente convite, sabe viu? esperar. É uma E a alegria estar aqui com população- vocês, de Olha, verdade. Eu e o Ormet atendemos muito, mas muito mesmo, o pessoal que frequenta a UPA, o pessoal que frequenta as unidades de saúde, né, que vão até a Santa Casa. Então, a gente conhece Essas a dor dificuldades, desse né? pessoal e a gente sabe que eles estão esperando e eles entendem as dificuldades. A gente sabe e a certo? gente agradece essa Muito paciência. obrigada, Heloísa. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. E eu tenho certeza que a Heloísa vai voltar aqui com muita coisa boa, mas muita coisa boa mesmo para a saúde da nossa Se Deus quiser. cidade. Se Deus quiser. Um abraço para todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.